O sacramento da ordem, parte 1. Desde o princípio da revelação, Deus escolheu certos homens para servirem como mediadores entre ele e o povo. No Antigo Testamento, isso se concretiza no sacerdócio levítico, especialmente a partir de Arão, irmão de Moisés. Faz vir para junto de ti, dentre os filhos de Israel, a Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, para que me sirvam como sacerdotes. Êxodo 28, 1. Essa forma de sacerdócio, porém, era provisória e imperfeita, apontando para uma realidade superior. A carta aos Hebreus observa: se a perfeição tivesse sido possível por meio do sacerdócio levítico, que necessidade haveria de outro sacerdote surgir segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Hebreus 7, 11. Melquisedeque é uma figura enigmática. Ele aparece brevemente quando abençoa Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18. Sem genealogia, sem princípio nem fim descritos, torna-se símbolo de um sacerdócio eterno. O Salmo messiânico afirma: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 4. Expressão aplicada a Cristo em Hebreus 5, 6. O sacerdócio de Jesus, portanto, não é carnal nem hereditário, mas eterno e celeste. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote que entrou no santuário do céu com seu próprio sangue, obtendo uma redenção eterna. Hebreus 9, 12. Cristo, o sacerdote por excelência, quis associar homens à sua missão, chamando os 12 apóstolos e conferindo-lhes autoridade. Designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Marcos 3, 14, 15. A Simão Pedro conferiu primazia: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 18, 19. Depois de sua ressurreição, confiou-lhe o cuidado do rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. João 21, 17. Os apóstolos, conscientes de sua missão, escolheram sucessores e instituíram ministros pela imposição das mãos, como lemos ao elegerem Matias para substituir Judas. É necessário que um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Atos 1, 22. E mais tarde, ao instituírem os primeiros diáconos, apresentaram-nos aos apóstolos, que oraram e lhes impuseram as mãos. Atos 6, 6. Paulo e Barnabé designaram presbíteros para cada igreja, depois de orações e jejuns. Atos 14, 23. A Timóteo, Paulo escreve: Não negligencies o dom que há em ti, que te foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4, 14. E ainda: reaviva o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1, 6. A Igreja reconhece que essa sucessão apostólica continua no sacramento da ordem, que comporta 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. É o sacramento pelo qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. Catecismo da Igreja Católica, 1536. O Código de Direito Canônico confirma, pela sagrada ordenação, alguns fiéis, por instituição divina, são constituídos ministros sagrados mediante o caráter indelével. Cânon 1008. Os bispos recebem a plenitude do sacramento, os presbíteros, unidos a eles, colaboram na missão, os diáconos são ordenados não para o sacerdócio, mas para o serviço. Catecismo da Igreja Católica, 1554. O sacerdote age in persona Christi Capitis, isto é, representa o próprio Cristo, cabeça da Igreja, sobretudo ao celebrar os sacramentos. É o próprio Cristo que está presente à sua Igreja como cabeça de seu corpo, pastor, sumo sacerdote e mestre da verdade. É o que a Igreja exprime ao dizer que o sacerdote age in persona Christi Capitis. Catecismo da Igreja Católica, 1548. Essa presença de Cristo no ministro ordenado garante a eficácia sacramental. Os sacramentos agem ex opere operato, isto é, pelo fato da ação ser realizada, e não pela santidade do ministro. Catecismo da Igreja Católica, 1128.
A ordenação confere uma graça especial. Como o batismo e a confirmação, o sacramento da ordem confere um caráter espiritual indelével e não pode ser reiterado nem conferido por tempo determinado. Catecismo da Igreja Católica, 1582. Por isso, quem é validamente ordenado permanece sacerdote para sempre.